Olá, meu nome é Thiago Marinho da Silva, sou professor de Sociologia pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Hoje, como componente curricular, teremos aula sobre indústria cultural, na temática Meios de Comunicação de Massa. Os objetivos dessa aula é entender os meios de comunicação de massa e as suas principais características, e compreender os hábitos culturais que passam a ser influenciados pela TV, rádio e cinema. Para iniciarmos a aula de hoje, vamos refletir. Você já parou para pensar que na sociedade atual os hábitos culturais passaram a ser influenciados pelos meios de comunicação de massa? É um bom questionamento. Basta pensar nas novelas. Como ela influencia na cultura e como ela influencia no hábito cultural da população. Lembra daquela novela Caminho das Índias? Onde as pessoas passaram a utilizar alguns tipos de objetos, joias, bijuterias, que era totalmente influenciado por essa novela? Lembra da Manu Gavassi? Em menos de uma hora, ela fez a venda total de Havaianas por uma publicidade. Também da Juliette, tudo que ela toca vira ouro. Ela conseguiu fazer várias publicidades e vendas astronômicas, simplesmente utilizando o produto. Com base nisso, vamos pensar, os meios de comunicação de massa, o que são? São amplos e externos, e eles objetivam comunicar um grande número de pessoas, como, por exemplo, jornal, revista, cinema, televisão e internet. Nos meios de comunicação de massa, nós temos hoje uma pesquisa pela Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, do qual demonstra que a televisão é a mídia que está em quase todos os domicílios brasileiros. Está presente em cerca de 96,3% dos lares brasileiros, enquanto a internet ela é utilizada em 82,7% nos domicílios brasileiros. Portanto, ainda a TV faz parte de meio de comunicação de massa entre os brasileiros. No contexto histórico das comunicações, não podemos deixar de citar o cientista político italiano Giovanni Sartori. Em sua obra, o livro Homo Vidis, Televisão e Pós-Pensamento, publicado em 2001, ele trabalha a ideia de que a palavra vem sendo substituída pela imagem, devido ao poder e o espaço que a televisão ocupa. Preocupa-se com o que a televisão tem feito, em termos culturais, ao construir um mundo maravilhoso que muitas vezes não é. E sem diferenças, ou que mostra apenas morte, violência, miséria e opressão de outros povos. De acordo com o autor, a mídia ela informa pouco e mal. E a partir de uma perspectiva de que sempre foi assim e é inútil tentar melhorar. Nessa visão, em consonância a isso, nós temos a ideia de Giovanni Sartori, no filme estadunidense de comédia dramática O Show de Truman, que foi lançado em 1998. Esse aqui. Mostra o poder que a mídia televisionada tem em relação ao indivíduo e expõe a privacidade em nome da audiência. Na história, a produção de Peter ele põe a vida de Truman em um cidadão comum, no seu dia a dia, que não sabe que está sendo vigiado por câmeras por todo o tempo e demonstrando a sua intimidade sendo transmitida pela televisão. Nesse conceito, Sartori ainda diz que, de acordo com o que se destaca o fato, é de que o surgimento da imprensa no século XV, a transmissão de conhecimento era muito restrita num grupo muito seleto. Porém, no século XIX, além dos jornais e livros, outros avanços tecnológicos permitiram a diversificação das comunicações. E o que seria esse avanço? A invenção do telégrafo e do telefone, que permite a comunicação tanto oral quanto escrita em grande distância. Com base nisso, aparece o rádio.
apareceu a primeira vez capaz de eliminar a mais ampla distância, mas todos os meios mantinham-se no universo da comunicação, puramente linguística, escrita ou falada. Já no fim do século XIX e início do século XX, apareceu o cinema, uma grande evolução, porque inaugura um outro modo de visualizar o universo da comunicação, do qual passa a trabalhar a imagem como centro fundamental. Com base nisso, a televisão, nascida em meados do século XX, tornou-se um instrumento de muita importância, muito mais do que ouvir. O exemplo é a voz dos apresentadores, que é secundário, porque ela é subordinada às imagens que são transmitidas. Para Sartori, a TV é um elemento que participa da formação de pessoas. Segundo ele, esse meio produz imagens e apaga conceitos. Atrofia nossa capacidade de absorção e compreensão. O que passa a importar com a televisão, na visão de Sartori, é a imagem, sem entender. Porém, fazendo contraponto dessa visão de Sartori, o sociólogo alemão Benjamin, na obra dele, A Obra de Arte na Sua Era da Reprodutividade Técnica, publicada em 1936, ele argumenta que, graças às técnicas de reprodução, a obra de arte ela é multiplicada e é exposta às massas e aos consumos simbólicos. Dessa forma, há uma democratização do acesso pelas artes, feito pela possibilidade tecnológica. Porém, por outro lado, na visão do pensamento da teoria crítica de Adorno e Horkheimer, que questiona totalmente a diversificação da produção capitalista, visto que, de um conceito muito rápido do jornal, próximo temos uma propaganda de sabonete, não fazendo sentido da continuidade do pensamento. Vinculada a essa ideia da tecnologia moderna, como o rádio e a TV, o cinema, a fotografia e a imprensa, a possibilidade de democratização de artes permitida por esses meios de cultura fornecida por os meios de comunicação de massa, anula a reflexão social na visão de Adorno. Por quê? Ele leva uma ilusão da realidade humana pelo um consumo exagerado. Eu publico no jornal uma matéria trágica, minutos depois eu estou vendendo um fast food. Nisso, retomando o conteúdo do que nós aprendemos na aula de hoje, nós podemos explorar tanto as características dos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio e o cinema, e quais são as essências da disseminação da indústria cultural na influência dos nossos comportamentos e hábitos culturais na visão de algumas correntes teóricas. Muito obrigado.